Oi, pessoal. Muito se fala a respeito de iniciados, iniciação, colégios iniciáticos, mas pouco se fala a respeito do que verdadeiramente seria isso, como foi que tudo isso surgiu, qual a finalidade desses colégios, além daquela de trazer conhecimentos secretos para nós que a gente não pode contar para ninguém. Levando em consideração esse tema, que eu acredito ser bastante importante para aqueles que fazem parte desses colégios e aqueles que ainda não fazem, mas têm curiosidade em saber, eu resolvi fazer esse vídeo, lembrando sempre que aqueles que tiverem interesse em autoconhecimento a partir da astrologia kármica encontrarão meus dados no final desta apresentação. Vamos lá então. Eis, um só povo, um só lábio para todos. Isso é o que começam a fazer. Agora, nada lhes impedirá de realizar o que quer que premeditem. Ofereçamos, desçamos e embaralhemos lá seu lábio, para que o homem não mais entenda o lábio de seu companheiro. Quando abrimos o livro do Gênesis no Velho Testamento e observamos o capítulo referente à construção da Torre de Babel, onde está descrita a saga de um povo vaidoso da sua habilidade tecnológica, que julgando-se poderoso a ponto de conquistar os céus, acabou vendo sua tentativa fracassada e convertida em queda e dispersão, podemos dizer que esta, em seu significado, se assemelha muito a uma outra narrativa referente ao episódio emblemático da chamada Queda dos Anjos, onde, na tradição popular, o anjo rebelde teria pretendido ocupar o lugar do próprio Deus e, ao invés disso, acabou por ser precipitado das esferas celestes, caindo neste orbe. Até mesmo quando refletimos a respeito do simbolismo do Éden, onde a mente concreta é alegorizada pela figura da serpente, que instiga a busca e conquista da imortalidade, do comer o fruto da árvore da vida para tornar-se como um Deus, esbarramos novamente no cerne desta mesma questão. Levando-se em consideração que no mito referente à Torre de Babel, o mundo divino se faz representar simbolicamente por uma linguagem idealística, unificadora e restrita, enquanto o mundo terreno ou manifestado é representado pela pluralidade racional e, portanto, restrita desta mesma linguagem, todos esses simbolismos narrados anteriormente nos falam da busca por um estado de excelência, o qual, uma vez atingido, converteria seus protagonistas em seres poderosos, que estariam apartados das questões humanas de sofrimento, miséria, ignorância e morte, não fosse o fato destes jamais conseguirem conquistar tal condição e acabarem sempre obrigados a descer aos planos que julgam inferiores a si. Ainda a esse respeito, em complemento à narrativa de Platão, quando se refere à legendária Atlântida, a tradição oculta nos traz mais uma referência simbólica, muito semelhante em significado aos mitos que acabamos de citar, principalmente no tocante a qual teria sido a causa da destruição e desaparecimento daquele continente, que, sendo constituído à semelhança da manifestação cósmica, era formado por 7 países ou estados, subordinados a um governo central, emanado de uma 8ª cidade, onde viviam encarnados os próprios reis divinos, assim como 7 luzeiros rodeiam ao Eterno. E nesta conformação, que a tornava como um espelho do céu na terra, viviam esses povos em harmonia e irmanados com os deuses na chamada Idade de Ouro. Como tudo que se manifesta é estruturado por um mesmo cânone universal, poderíamos estabelecer uma comparação entre a formação setenária do continente Atlante e a do corpo do homem, bem como entre as diferentes tônicas evolutivas de cada cidade e os circuitos neurais. Assim sendo, a primeira cidade ou país relacionada ao raio solar e chakra raiz estaria associada ao primeiro circuito neural. Já a segunda, por estar relacionada ao raio lunar e ao chakra esplênico, poderíamos associar ao segundo circuito neural. A terceira cidade, correspondente ao raio marciano e ao chakra umbilical, poderíamos relacionar ao terceiro circuito neural. A quarta cidade poderíamos associar o raio mercuriano, chakra cardíaco e quarto circuito neural. Relacionada ao quinto raio, ou jupiteriano,
estaria a quinta cidade ou país, associada ao nosso chakra laríngeo em correlação ao quinto circuito neural. Como sede do raio planetário venusiano, estaria a sexta cidade, relacionada ao nosso chakra frontal e sexto circuito neural. A sétima cidade ou país, poderíamos estabelecer relação com o raio saturnino e o chakra coronal, como expressão do sétimo circuito neural. E, finalmente, chegando à oitava cidade ou central, como sede governamental de todo o continente, diríamos que a esta corresponderia ao papel equilibrante de todo esse sistema, estabelecendo a conexão entre o mundo divino e o mundo terreno, como uma espécie de ponte que unia o céu à terra. Deste modo, poderíamos dizer que a civilização de Poseidones evoluía como um imenso organismo, onde cada cidade desempenhava um papel específico perante o todo, em perfeita comunhão com os 7 raios luzeiros da manifestação, em torno de uma cidade central que, conforme a tradição, estaria localizada no topo de imensas e intransponíveis muralhas, tão altas que seriam capazes de atingir o próprio céu. Conta a lenda, porém, que o rei da quarta cidade, em seu anseio em tornar-se divino, conclamou seu povo à escalada dessas muralhas, cujo resultado de tal empenho acabou por causar a morte dos monarcas universais que ali viviam, e provocando a consequente dissolução de todo o continente atlântico, que teria, assim, sucumbido em grandes tormentas, entre gritos e gemidos, terremotos e catástrofes, até ser tragado pelas ondas inclementes do mar, juntamente com grande parte de seu povo, bem como seus imponentes palácios e alamedas, os quais permanecem até os nossos dias sepultos nas profundezas oceânicas, como testemunhos silenciosos daqueles dias de glória. Voltando à nossa comparação entre as cidades e os centros de força no homem, e levando-se em consideração que a quarta cidade ou aspecto teria sido o elemento desencadeador de semelhante tragédia, façamos agora uma outra analogia entre esta narrativa e o gráfico da construção da torre, que usamos em outro vídeo relacionado ao desenvolvimento humano através dos circuitos neurais. Lembrando que cada etapa construída significa um passo evolutivo, aqui poderemos relacionar a primeira cidade ao centro-sede do corpo físico e circuito de biossobrevivência. A segunda cidade poderíamos associar ao chakra que cedia ao corpo vital e ao circuito de competição territorial. A terceira cidade relacionamos com a sede do corpo emocional e o circuito de ego e poder. Chegando à quarta cidade, que está associada ao nosso centro-sede do corpo mental concreto, coloquemos a nossa atenção no fato deste ser o ponto que estabelece o limite entre o mundo divino e o mundo terreno. Todas as tentativas em transpor este limite sem estar devidamente preparado trazem sempre o mesmo resultado previsível, já que o uso puro e simples do mental racional não torna possível essa transposição, sem que tenhamos desenvolvido em nós as bases do circuito seguinte, que é relativo ao mental abstrato. Assim, para que o homem possa atingir o quinto patamar, ou circuito neural, como base da tríade superior, é necessário que este desça voluntariamente às profundezas de si mesmo para o resgate da sua essência divina, conforme a máxima descrita nas Escrituras: descer aos infernos para só depois subir aos céus, e ao passar por essa profunda reformulação de valores, estaria subjugando o seu ego inferior. O simbolismo associado a este quarto ponto, como queda ou desfragmentação, relacionado à mente concreta, indica a necessidade de que haja um processo consciente por parte do homem, a fim de promover neste uma profunda revisão de valores capaz de libertá-lo da escravidão dos circuitos instintivos a partir das profundezas infernais da sua estrutura psíquica. A este trabalho de depuração, que o tornaria finalmente apto ao início de sua caminhada para restabelecer sua comunhão com o divino, dá-se o nome de iniciação. Voltando ao simbolismo da tragédia Atlante, uma vez destruída a oitava cidade, rompeu-se o vínculo com o divino, e o que restou depois disso foi a desagregação que ocorreu tanto no continente geográfico quanto na estrutura do homem que ali evoluía. Deste modo,
Aqueles poucos que viviam nas cidades e conseguiram escapar da tragédia, acabaram por se dispersar pela superfície da terra, condenados a reconstruir os passos de todo o trabalho perdido para dar base à estruturação da raça seguinte, que é a nossa. Outros, que viviam na oitava cidade e que miraculosamente não foram extinguidos, teriam se recolhido no interior da terra, dando origem ao chamado governo oculto do mundo, doravante responsável pela orientação da evolução na superfície. Assim surgiu a chamada Agartha, com seus mundos misteriosos, diversos e entrelaçados, em seus aspectos tanto relacionados às questões cosmogênicas, como aquelas relativas à evolução mais específica de nosso planeta. E em seu interior, mantendo simbolicamente a presença da divindade na Terra, a pedra luciferina que estava oculta no seio terreno, conforme descrevemos em vídeos anteriores, acabou convertida na taça do Santo Graal, com a função eucarística de restabelecer a comunhão antigamente existente entre homens e deuses, como parte do mistério da manutenção do sangue dos avataras manifestados na face da Terra. Ainda com o intuito de manter a tessitura entre o governo oculto do mundo e a humanidade, surgiram as chamadas escolas de mistérios. A estes centros do conhecimento ancestral caberia o papel de transmitir a sabedoria das idades àqueles que se mostrassem perseverantes, puros e dignos de recebê-la, e que eram selecionados entre os homens através de duras provas que envolviam conhecimento, coragem e honradez, as quais eram assinaladas por ritos iniciáticos calcados na tradição cavalheiresca, como etapas demarcadoras da conquista de diferentes estágios ou graus referentes ao saber. A respeito da ritualística, diziam os chineses que a prática repetida de um determinado rito faz com que o homem assimile os valores que esta cerimônia representa e que nela se expressam através de uma teatralização. Por intermédio dos ritos, os processos relativos à manifestação divina, que estão ocultos na estrutura de seu aspecto cerimonial e são revividos repetidamente de modo simbólico, estabelecem no corpo sutil do participante as novas bases para que nele possam se firmar os valores relativos aos sistemas e etapas futuras da evolução, o que acaba concorrendo para sua reintegração com o plano cósmico e leis que regem a sua realização na materialidade. Voltando às escolas ou colégios, sua atuação estaria diretamente relacionada ao processo de aquisição da espiritualidade a partir do desenvolvimento do quarto circuito neural, cujo aprimoramento sedimenta as estruturas para que haja ancoragem no homem de circuitos neurais mais elaborados relativos a valores futuros. Com o desenvolvimento de nosso centro cardíaco, ocorre uma depuração dos aspectos psíquicos de nossas almas relativos a questões mentais racionais e emocionais, cujo resultado é transferido para o chakra vibhuti, a fim de construir nosso corpo causal. Com isso, a mente criativa relacionada ao mundo divino vai sendo cada vez mais fortalecida e vai ganhando predominância em detrimento à mente mecânica relacionada ao mundo terreno. Assim, ao promover a interiorização do postulante através da utilização de símbolos que remetem aos grandes arquétipos universais da humanidade, bem como por meio dos estudos herméticos e dos ritos, os ensinamentos contidos nessas escolas vão sendo gradativamente passados, estabelecendo a ponte entre a sua mente concreta e a abstrata, com vistas ao desenvolvimento de seu quinto circuito neural. Com este trabalho, o discípulo vai sendo lentamente preparado, ainda que de modo simbólico, para o momento em que viverá sua grande iniciação real, que ocorrerá quando este realizar efetivamente sua travessia pelo Antakarana. Travessia esta que, uma vez levada a bom termo, lhe permitirá uma conexão mais efetiva com os aspectos relativos à sua tríade superior. Dentro do simbolismo templário, este metabolismo está relacionado ao cruzamento pelo Vale das Sombras da Morte, ou à passagem através da Câmara Mortuária, onde ocorrerá um embate com o dragão do umbral que guarda a entrada dos mundos interiores.
Uma vez realizado este heróico trabalho, chega o momento do homem se confrontar com o portal do templo que conduz ao Deus único e verdadeiro que habita em seu interior, quando finalmente poderá dizer que está realmente apto ao processo iniciático, que começa verdadeiramente com o despertar do seu quinto circuito neural, quando ocorre maior interação entre ambos os meridianos de seu cérebro, possibilitando-lhe o acesso e compreensão de verdades cada vez mais profundas. Simbolicamente, esse momento equivale àquele onde este é finalmente sagrado cavaleiro, dando início à sua jornada definitiva em direção ao divino. Porém agora, liberto de seus aspectos instintivos, ligados ao ego inferior, e finalmente a serviço do rei, como representação do seu próprio ego superior ou espiritual verdadeiro. Como percebemos, o simbolismo da Torre de Babel, associado ao Arcano 16, nos remete ao próprio processo evolutivo da humanidade, onde esta se vê obrigada a reconstruir-se, quantas vezes forem necessárias, para que haja o fortalecimento de sua estruturação a serviço da divindade, e onde a questão iniciática surge como modo de realizá-la de maneira mais consciente. Porém, enquanto as bases de tal intento estiverem calcadas em questões de egoísmo, poder e vaidade, esta ferramenta de nada lhe servirá, e o homem estará destinado sempre à ruína e ao fracasso. Deste modo, subindo e descendo, quantas vezes forem necessárias, aos poucos vai se estabelecendo a tessitura entre o mundo divino e o mundo terreno, criando bases cada vez mais sólidas para que haja humana redenção e finalmente a luz da aurora alvinitente da nova era, trazida de dentro para fora, iluminará um novo mundo, onde o amor e a paz perene poderão finalmente aqui reinar, descerrando a humanidade desperta e fraterna os portões deíficos da tão esperada Idade de Ouro. Reconstruir é o brado que nos compete. Como vocês devem ter percebido, o simples fato da gente participar de uma escola de mistérios, de um colégio iniciático, de uma ordem esotérica, não significa exatamente que nós sejamos iniciados. Significa que nós estamos entrando em contato com uma espécie de conhecimento que nos auxiliará futuramente, no momento em que nós realizaremos efetivamente a grande iniciação, que é algo que pode acontecer independentemente da gente fazer parte de um núcleo desses ou não. Como eu já disse, o conhecimento ele só vai ser útil para que a gente passe esse processo de um modo um pouco mais consciente, mas lembrando sempre que esse é um processo desafiador, onde tudo aquilo que a gente conhece nesse momento acaba se voltando contra nós. É um momento em que todos os nossos medos, as nossas inseguranças, as nossas ansiedades acabam aparecendo para que a gente consiga compreender os medos, as inseguranças, as ansiedades das pessoas que nos rodeiam e desse modo possamos ser menos julgadores e possamos não alimentar o sentimento de superioridade perante os outros, porque temos conhecimentos de coisas que os outros não têm e coisas desse tipo. Fica aí mais um tema para meditação. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.